Vivemos em um mundo onde os ecos do passado parecem sussurrar aos nossos ouvidos mais do que nunca. Quando olhamos para a história bíblica de Sodoma, é quase inevitável que surjam paralelos com o que vemos em muitas cidades contemporâneas. Violência, corrupção institucionalizada, desigualdade social extrema, desrespeito à dignidade humana, tudo isso soa familiar. Mas e se Sodoma fosse hoje? Como a justiça divina se manifestaria? Estaríamos preparados para reconhecê-la? Esta reflexão não é apenas teológica. Ela é profundamente sociopolítica, pois a fé cristã nunca foi chamada a ser cega diante das estruturas sociais. Sodoma, muitas vezes reduzida à questão da sexualidade nos discursos populares, foi, segundo o profeta Ezequiel, 16:49, uma cidade culpada de soberba, fartura de pão e próspera ociosidade, enquanto não ajudava o pobre e o necessitado. Essa descrição nos obriga a ampliar nosso olhar. O pecado coletivo de uma cidade não se resume à conduta individual de seus habitantes, mas às estruturas que mantêm a injustiça. Quando consideramos os nossos dias, o que temos feito diante da desigualdade que nos cerca? Somos agentes de transformação ou espectadores acomodados? Em muitas capitais modernas, o abismo entre ricos e pobres é evidente. Condomínios fechados de luxo são cercados por favelas, e a segurança se tornou uma mercadoria comprável, enquanto milhares vivem à mercê da violência. Essa divisão social, que normalizamos, é um sinal claro de que algo está profundamente errado. A justiça de Deus, como demonstrada nas Escrituras, sempre se inclinou em direção ao oprimido. Quando a Bíblia fala de juízo, ela frequentemente denuncia sistemas que perpetuam o sofrimento coletivo. A história de Sodoma nos confronta com a ideia de responsabilidade coletiva. Deus prometeu poupar a cidade se houvesse ao menos 10 justos. Isso revela não apenas a misericórdia divina, mas também uma exigência: que o justo se posicione. Em um tempo onde muitos preferem se omitir para não se comprometer, essa narrativa nos chama ao engajamento. Não basta sermos pessoas boas em nossos espaços privados. A fé cristã é pública. Ela se revela na luta contra a injustiça, no cuidado com o outro, na denúncia do pecado institucionalizado. Teólogos como Dietrich Bonhoeffer, que enfrentou o regime nazista, nos lembram que não é suficiente ajudar os que caem sob as rodas da injustiça, é preciso enfiar uma barra de ferro na roda. Ou seja, não basta apenas mitigar os efeitos do mal, é necessário confrontar as estruturas que o sustentam. O cristão politicamente engajado não é aquele que defende um partido, mas aquele que enxerga sua fé como um chamado à ação ética no mundo. Em tempos de crise, a omissão é também uma escolha moral. Se transportássemos a narrativa de Sodoma para os dias atuais, ela talvez se parecesse com um grande centro urbano onde autoridades fazem vista grossa à corrupção, igrejas pregam prosperidade enquanto ignoram a fome nas ruas, e a compaixão se tornou rara. Neste cenário, a presença dos justos, aqueles que se colocam na brecha, que defendem os marginalizados, que lutam por equidade, é mais urgente do que nunca. A pergunta que se impõe é: temos sido esses justos, ou apenas mais um rosto na multidão indiferente? A decadência moral não começa quando se quebra uma regra religiosa, mas quando a dignidade do outro deixa de importar. Quando o lucro vale mais do que a vida, quando o silêncio diante da violência se torna a norma, quando preferimos o conforto da indiferença ao custo da empatia. O clamor de Sodoma não era apenas sobre comportamentos sexuais, mas sobre um sistema inteiro que oprime, exclui, mata. E muitas vezes esse sistema continua ativo hoje, apenas com outros nomes e disfarces mais elegantes. Hoje, temos acesso à informação como nunca antes. Sabemos das tragédias, das injustiças, das políticas públicas que falham, e mesmo assim, muitos permanecem inertes. O juízo de Deus sobre Sodoma não veio por ignorância, mas por dureza de coração. Somos, talvez, a geração mais informada da história, e por isso mesmo, também a mais responsável. A fé que professamos precisa se transformar em ação concreta. Acolher o migrante, defender o pobre, denunciar o abuso, cuidar da criação.
Não é coincidência que Jesus mencione Sodoma em seus discursos escatológicos. Ele a usa como símbolo de um mundo que ignora os sinais, que vive para si mesmo, que não escuta os profetas. O que diferencia uma cidade salva de uma cidade destruída é a disposição de se arrepender, de mudar seus caminhos, de colocar a justiça e a misericórdia no centro da vida pública. E isso começa com indivíduos comprometidos com o bem coletivo. Começa comigo e com você. E se diante disso tudo você se pergunta, mas o que eu posso fazer diante de tanta coisa errada? A resposta está na sua esfera de influência. Comece pela sua comunidade, pela sua igreja, pela sua sala de aula. Não se trata de salvar o mundo sozinho, mas de ser luz onde você está. A parábola da cidade sobre o monte não é apenas uma imagem bonita. É um chamado para que sejamos visíveis, propositivos, ativos. O mundo está cansado de discursos. Ele precisa de testemunhos vivos. O sociólogo cristão Jacques Ellul dizia que toda sociedade constrói seus próprios ídolos e que cabe aos cristãos desmascará-los. O que idolatramos hoje? Poder? Status? Sucesso pessoal? A fé cristã sempre foi contracultural. Em um mundo onde tudo gira em torno do eu, somos chamados a viver pelo outro. Em uma cultura de cancelamento, somos chamados à reconciliação. Em tempos de guerra ideológica, somos pacificadores. Se a história de Sodoma nos ensina algo, é que o juízo divino nunca é injusto, mas que ele também pode ser evitado quando há arrependimento sincero e transformação real. E aqui entra um chamado pastoral. Precisamos reavaliar nossas prioridades. Muitas igrejas se perderam na busca por relevância, esquecendo a essência do Evangelho. Precisamos resgatar a centralidade da cruz, da graça, do serviço. Precisamos formar discípulos que pensem criticamente, que atuem socialmente, que amem radicalmente. O mundo precisa ver em nós algo diferente, não por arrogância moral, mas por compaixão verdadeira. Talvez você esteja se sentindo sobrecarregado diante da magnitude do problema, mas lembre-se, Deus procura apenas alguns justos para transformar realidades. Você pode ser um desses. Não despreze o impacto das pequenas ações. Um ato de justiça, uma palavra de encorajamento, uma atitude de resistência pode desencadear mudanças profundas. A transformação começa com a decisão de não se conformar com a lógica dominante. Como Paulo escreve, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É hora de tirarmos os olhos apenas do céu e olharmos para a terra. A oração do Pai Nosso nos ensina: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso não é uma utopia, é uma convocação. Precisamos ser agentes desse reino que não se estabelece com espada, mas com serviço, que não domina, mas liberta, que não oprime, mas cura. A história de Sodoma não é um aviso distante, é um espelho. E a pergunta que fica é: o que vemos quando olhamos nesse espelho? Se você chegou até aqui, é porque este tema tocou algo em você. Então, não deixe essa reflexão morrer quando o vídeo terminar. Compartilhe esse conteúdo com alguém que também precisa pensar sobre isso. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder novos vídeos e deixe seu comentário aqui embaixo. Como você tem percebido essas realidades na sua cidade? Que ações concretas você pode tomar a partir de hoje? Vamos continuar essa conversa, porque o reino de Deus se constrói em comunhão, em diálogo, em caminhada coletiva, e você faz parte disso.